Boa noite, Jennifer. Tudo bem? Joia, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Tá conseguindo me ouvir bem? A imagem tá boa pelos testes? Sim, tá tudo certinho. Tá dando pra ouvir beleza? A imagem tá boa? E pra vocês, Tá bom pessoal, como é que demais. tá aí? Se tiver bom pra todo É, mundo aí, mundo já... Matheus comentou que tá muito bom. isso, se tiver um feedback do pessoal aí é bom também. É, o Matheus comentou aí que tá certo. A Elzinha também comentou que tá bom, tá ótimo. Ah, Beleza. legal, muito Enquanto, bom. Ô, Diego, enquanto o pessoal vai chegando, a gente vai aguardar mais um minutinho aqui para dar tempo de todo mundo serem notificados. Enquanto isso, vocês podem Sim, estar compartilhando, chamando os amigos que tá aí. Só clicar nesse aviãozinho que aparece aí embaixo que vocês convidam a turma toda para estar aqui conosco. Ô, Diego, exato, para como que... bater um papo sobre. Não, pode ir? Chamando todo mundo para bater um papo sobre melhoramento genético, né? Que todo mundo, esse assunto todo mundo gosta. Esse não tem É, jeito. Esse não tem jeito. Pode sim. falar o que você estava falando, desculpa, Jennifer. Não, sem problema. Como que tá aí para vocês nas Oeste durante esse tempo? Vocês estão trabalhando, não estão? Só enquanto o pessoal vai chegando aqui, a gente vai conversando um pouquinho. Sim, na verdade nós ficamos com o escritório fechado há algum tempo, tá? Quarentena mesmo. E a gente está usando, igual hoje nós tivemos reunião, eu fiz uma reunião contigo, as ferramentas que a gente tem, WebEx, Microsoft Teams, e está conseguindo atender os produtores, não deixando eles sozinhos, entendeu? Sim, Equipe de campo, quando o produtor quer o atendimento, a gente vai com as medidas preventivas, né, logicamente, mas a gente não parou a atividade não, continua normalmente, mesmo que de casa, né? sim. Isso é bom, na verdade. Tem que tomar os cuidados, mas como diz o pessoal, o agronegócio não pode parar, né? Não para, na Não verdade, pode, durante esse tempo. Sim. não tem como parar. É que na empresa também a gente continua fazendo alguns trabalhos, cada um na sua região, na sua casa, à distância. À medida do que dá pra gente estar fazendo, a gente vai estar fazendo. Mas tudo dentro do conforme pede o pessoal, né? Toda a Da maneira segurança que, pessoal. da maneira que dá, né? É. Da maneira que dá, a gente não pode parar mesmo não. A gente está com 5 minutos de início aqui, eu acho que nós podemos começar Você com as quem sabe, apresentações. Vai dando tempo aí, o sim, pessoal tá chegando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jennifer, estou aqui representando a Azotec Consultorias hoje e nosso convidado é o Diego, que vai estar falando sobre melhoramento genético, como ele falou um pouquinho. Ele é gerente técnico das OETs. Diego, você pode estar se apresentando para a gente, por favor? sim, sim. Meu nome é Diego Santos, eu sou médico veterinário, formado há 5 anos. Desde quando eu formei, eu já trabalho diretamente com melhoramento genético. Formei, fui trabalhar na Associação Mineira de Gado Holandês. Coordenei o controle leiteiro lá, um assunto que, assim, que eu sou apaixonado, a gente vai até falar um pouco dele hoje. Durante todo o tempo que eu fiquei, depois fui vice-superintendente, superintendente substituto, né, na verdade, até chegar a diretor executivo. Aí, quando eu saí da associação, eu já estava no cargo de direção. E fui para as OETs para trabalhar com Clarified, com avaliação genômica. E já estou há quase 2 anos como coordenador de serviços técnicos das OETs. Sim, vamos. Para a gente começar aqui, então, tá dando tempo, pessoal, eu já fui mais chegando aqui, acho que a gente pode introduzir o assunto, o que você acha? Sim, opa, estamos aí para falar. Pedir o pessoal Sim, para perguntar bastante, mandar pergunta aí para interagir. Vamos fazer um bate-papo, não é nada travado. Vamos bater um papo. isso é como o Diego falou, pessoal, vocês podem ficar à vontade aí para estar mandando as perguntas. Então, de acordo com o que a gente for conversando aqui, a gente vai estar, o Diego vai estar respondendo para vocês. Eu vou estar mediando aqui com as perguntas, então podem ficar à vontade para mandar do quanto é dúvida que vocês tiverem, beleza? Acho que deu para entender. Então, falando em melhoramento genético, nesse contexto todo,
a gente sabe que na produção animal hoje são 3 pilares de sustentação. Dentre eles está a nutrição, o manejo e o melhoramento, que é um dos pilares. Você pode falar um pouquinho para a gente, Diego, o que que é o melhoramento genético, o que que ele implica nesses 3 pilares aí de sustentação da produção animal? Foi bem lembrado, você já começar falando isso aí, porque nada anda sozinho, né? Sim. Então tá tudo junto, melhoria de manejo, sanidade, melhoramento genético, nutrição. Então, para buscar cada vez mais rentabilidade, o produtor tem que buscar todas essas informações e estar cada vez mais no nível maior, tá? E a gente veio falar hoje um pouquinho do melhoramento genético, né? Primeiro, o que é o melhoramento genético? Por que a gente faz o melhoramento genético? Então, o nosso papo vai ser esse. Da onde que o melhoramento genético saiu até onde ele está hoje. O que é mais para o futuro? Será que a gente já chegou no nível que agora é só trabalhar com o que a gente tem ou não? Isso aí nunca vai acontecer, né? Se a gente chegar no auge do melhoramento genético, não vai ter. Que se a gente lembrar da curva de Gauss, a gente vai sempre jogando aquele meio da população, vai indo mais para frente a curva, né? Então, cada vez mais tem os melhores, os piores, aquela maioria da população no meio. O melhoramento genético nada mais é a ciência utilizada para fazer a seleção de genes. Esses genes que provocam uma influência positiva no melhoramento das próximas gerações. Então, para a gente ter um melhoramento genético, a progênie tem que ser melhor que a mãe. O filho daquela vaca, daquele touro, ele tem que ser melhor que a mãe, senão a gente não está fazendo melhoramento genético, né? Então, por que fazer? Por que fazer? O mundo hoje a gente sabe que cada vez menos recurso ambiental, margem líquida do leite sempre lá embaixo, aumento de insumos, cada hora vem alguma coisa. Se os produtores não buscar cada vez mais rentabilidade, produzir mais com o mesmo espaço, ou até menor o espaço, e com o mesmo tanto de animais, esses produtores vão acabar indo para aqueles que deixam atividade lá na frente. Então, fazenda é uma empresa, não tem como brincar, principalmente com leite. Se brincar com leite, você dura ali muito pouco tempo. E um dos pilares que você tem que buscar é o melhoramento genético, né? E é o que eu falei no começo, melhoramento genético todo mundo gosta. Eu costumo falar em alguns atendimentos que eu faço aí, eu atendo hoje o Brasil todo, só eu que estou diretamente ligado ao Clarified, à avaliação genômica das OETs. Nutrição, o produtor escolhe um especialista, leva lá. Manejo para montar um freestyle, para montar um composto, para fazer as coisas do piquete e tal, leva um especialista, mas a nutrição, a genética, ele bate no peito e fala, opa, isso aí eu que escolho. Né? Não é fácil a gente dar pitaco na frente para os produtores, então é um trabalho de formiguinha, ainda mais quando esse assunto que a gente vai falar, que é um assunto que a gente desmistifica um pouco o que a gente usava lá atrás, e fala pro cara, você não precisa olhar mais para o animal, não. Você pode tirar uma amostra aí e mandar avaliar que você vai ter uma acurácia altíssima das informações desse animal. Então, esse que é o intuito de tudo, tá? Sim, sim. E mudou muito, né? Igual você falou aí. Antes a pessoa, para fazer uma avaliação do animal, ela olhava, bem dizer. Hoje não, ela tira uma amostra aí e manda para o laboratório que vai predizer muito mais sobre aquele animal. E você falou um pouquinho. Pode falar, desculpa. Você falou Eu achei que você... aí do melhoramento que entra na propriedade, que às vezes tem que chamar um profissional para estar resolvendo. Quais são as ferramentas que o melhoramento em si possui, que o produtor pode estar lançando mão hoje para estar fazendo dentro da sua propriedade? Sim, o melhoramento a gente faz através de seleção, né? Então, uma das ferramentas é a seleção. Já na hora que eu falei lá atrás do conceito de melhoramento, a gente ainda falou seleção de genes, que vão provocar um impacto que influencia ou não no aprimoramento das próximas gerações. Então, as ferramentas que a gente tem é acasalamento,
Seleção, algumas atribuições de reprodução, né? Você escolher quais são suas doadoras, as quais que vão receber semi-sexado, as quais que vão receber semi-convencional. Só que sempre quando eu falo isso, Jennifer, eu não deixo de tocar nesse assunto. Fertilização in vitro, transferência de embrião, isso é uma ferramenta de multiplicação. Sim. Alguns produtores, é o normal nosso achar que isso é melhoramento genético. Não é, eu posso estar escolhendo uma doadora que não é boa e fazendo vários filhos dela através da FIV, né? Então isso é apenas uma ferramenta de multiplicação. As ferramentas de melhoramento genético são outras. E isso no campo é muito confundido. É muito confundido. No dia a dia a gente vê. Eu sou de família de produtor rural, meus avós eram, meus tios são. Então, quando faz essa bezerrinha. Ô, Diego, tá cortando um pouquinho o áudio que você falou aí. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Eu estava falando que aí a gente chega na fazenda lá do meu X, ou qualquer lugar, pega uma bezerrinha de FIV e fala, ó, é de FIV. Como se ela fosse a melhor da fazenda. Talvez não. Talvez não. E só que não pode pensar que FIV está fazendo só melhoramento. FIV é uma ferramenta de multiplicação. Se estiver fazendo melhoramento com a FIV, o bom é que vai ter muito mais progênies, né? Tá? Então, seleção, sistema de acasalamento, aí sim são as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer o melhoramento. Sim, e lembrando que você falou um pouquinho atrás, né? Que você vai deixar ali um filho que seja melhor do que os pais na sua propriedade. No caso dessas ferramentas aí, no caso da FIV, o exemplo que você deu, nem sempre isso pode estar acontecendo, né? Exatamente. Costuma se confundir com uma ferramenta. Por isso que quando eu ressalto da FIV, se a gente fizer FIV de um pai e de uma mãe que não são as superiores, você imagina quanto de filhos que ela vai deixar na propriedade. Então ela está multiplicando alguma genética. Está multiplicando aquela genética. Se a genética for boa, opa, ótimo. Se a genética for ruim, não é bom. A gente acabou de receber uma pergunta aqui do Mário Borges, que ele perguntou: Diego, para um pequeno produtor rural, qual é a melhor maneira para investir em melhoramento genético? A compra de um touro ou investimento em inseminação ou outra opção, talvez? Isso é uma pergunta boa. É bom receber essas perguntas assim quando fala diretamente também para o pequeno produtor. Se ele quiser já começar com o melhoramento já logo de cara, qualquer touro que ele usar de central de inseminação vai ser melhor do que os touros que ele vai usar na fazenda. Então esse seria o primeiro passo, começar a inseminar. Tá? A gente vai falar um pouco mais para frente das outras maneiras, mas inseminar é imprescindível, desde que também não é seminar aleatório, pegar qualquer touro lá e colocar. Mas esses touros que estão nas centrais provavelmente são melhores do que o touro que ele vai usar na fazenda. Tá? Isso aí já entra no papo, Jennifer, que é outra maneira boa de discutir, que é a avaliação tradicional, modelo tradicional, com o modelo atual de seleção genômica, né? de seleção genética, desculpa. No exemplo do Marcos Borges, né, que você falou. Isso, Marcos Borges. Do Marcos Borges. Eu me lembro lá na época do meu X, na época do meu avô, uma das maneiras de fazer seleção era buscar um bezerro que ele ganhou bom do vizinho. Então o vizinho tinha fama de bom criador, ele ia lá, pegava aquele bezerro, tratava da melhor maneira possível e colocava nas vacas depois e deixava lá muitas filhas. E na verdade era um chute, né? Era um chute, é o que a gente usava muito lá atrás, que era fama de criador, tradição de criador, avaliação visual, tinha os entendedores de gado, né? Hoje ainda tem, mas tinha os entendedores da época, que eram as pessoas assim que eram respeitadas por entender de gado. Aí levava lá, tinha 3, 4, 5 bezerros, eu escolhia um, o outro escolhia outro.
E aí, o jeito que eu olho é diferente dele. Você vai lembrar, o pessoal gostava de touros pretos, tem que ser preto, não pode ser outra cor. Então tinha algumas coisas que era motivo de escolha, mas era o que a gente tinha lá atrás, a gente não tinha outra maneira. Tá? Era avaliação visual, então isso veio mudando. Eu tinha avaliação visual, depois eu passei já para o pedigree, quando eu conseguia analisar o pai e a mãe daquele animal. Então já tem uma confiança a mais. Além de eu só olhar para o animal, eu estou analisando o pedigree desse animal. Então já dei um avanço nas minhas escolhas ao decorrer do tempo, né? Depois, ainda falei um pouco da tradição e fama do criador, que entra aí junto com o pedigree, no meio da avaliação visual. Depois, mais para frente, a gente começou já a ter as mensurações. A gente começou a mensurar. A gente começou a coletar dados. Tá me ouvindo, Jennifer? Sim, tá dando para ouvir. Ah, tá. Não, tranquilo. Então, a gente começou a coletar dados. Produção de leite. Começou a anotar quantos cios aquela vaca teve, emprenhou, depois de quantas inseminações. Data do parto até a data de emprenhar, isso foi já ganhando muito mais, a genética já foi evoluindo com isso. Então eu saí de um estágio lá totalmente da época, que é só de olhar, e depois já comecei a escolher através de avaliação genética, o modelo animal que tem mais ou menos uns 25 anos aí, mensurações, e por último, a gente já está falando hoje em avaliação genômica. Você não precisa olhar mais para o bicho. Você vai olhar para a prova desse animal. Isso é verdade. Você não precisa olhar mais para... vejo... Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. É o que eu estava só para complementar. Então, o pai com a mãe foi que fez aquele animal, né? Mas agora eu vou olhar diretamente a prova dele. Uhum. Você falando aí daquela questão da fama do criador, que a pessoa pega. Eu acho que, pelo menos na minha região, isso hoje ainda é muito comum, sabe? Não chegou, por exemplo, você falar que em genoma, em todo o melhoramento ainda, não se chegou. O pessoal não tem tanto conhecimento a fundo ainda. Mas é no olho mesmo, continua um modelo um pouquinho do tradicional ainda. Sim, sim, a gente ainda tem muito disso, Jennifer, e não vai acabar de uma hora para outra. Não vai acabar, isso vai demorar, sim. Só que, se a gente pegar a genômica, para muita gente é uma coisa que surgiu ontem, mas a genômica começou em 2009. Nós já estamos fazendo 11 anos aí de genômica. No Brasil, ela chegou em 2012. E eu costumo perguntar em algumas palestras que eu faço, principalmente quando tem produtor. Eu gosto de perguntar isso. Alguém aqui utiliza a genômica para fazer melhoramento genético na sua propriedade? Aí uns falam que não, um olha para o outro e não. Aí eu pergunto para essa mesma pessoa, o senhor insemina? Hoje o senhor está inseminando? De touro holandês, exemplo? Sim, não, já insemino tem uns 3 anos. Então o senhor já utiliza a genômica. Você já faz seleção através de genômica. Tá? Porque hoje todos os touros de centrais que comercializam sêmen, aqui no Brasil, da raça holandesa e do Jersey, já foram avaliados genomicamente. Alguns provados continuam, só que todos já passaram pela avaliação genômica. Tá? Então o cara já utiliza e para ele ainda acha que é novidade. Aí a novidade maior, o que é? Que vai ser um dos assuntos mais para frente. Hoje eu consigo selecionar minhas fêmeas, não só os touros. Eu posso pegar o catálogo do touro e escolher o touro que eu quero. Tá. Aí agora eu tenho a mesma prova das fêmeas ali e selecionar minhas fêmeas. Aí se a gente ir lá na fórmula do ganho genético, lá atrás, já vai logo de cara. Primeira coisa, eu tinha 50% da minha progênie que eu escolhi, agora eu tenho 100%. Eu escolhi a mãe, com confiabilidade alta de informação, e escolhi o pai. Aí o avanço, o ganho genético vem muito mais rápido.
Não vai depender só disso, vai depender de outras coisas, tá? Mas já vai. A acurácia, quando a gente lembra da fórmula do ganho genético, a acurácia, eu vou aumentar. Eu saio de uma acurácia aí de 28%, 27%, quando eu faço a média parental, que é as médias do pai, apenas com avaliação genética, e vou para 75% quando eu tenho avaliação genômica de acurácia. Então, só isso aí na fórmula do ganho genético você já está ganhando bastante, né? Uma outra coisa é a intensidade de seleção. A intensidade de seleção vai depender do produtor. Aí vai depender o quanto que vai ter intensidade nessa seleção mesmo. Eu escolhi ali, eu fazer a avaliação genômica de todas as minhas fêmeas, pegar os touros, inseminar tudo aleatoriamente, essa aqui vai sexada, a outra vai convencional, a intensidade de seleção não está forte. Mas então, quando ele separa as 10%, as 5% superior para ser doadora, as 30%, as 40% superior para receber semi-sexado, a intensidade de seleção já vai aumentando. E aí o que a genômica trouxe, que é muito legal quando a gente lembra da fórmula do ganho genético, é conseguir diminuir e muito o intervalo de geração, né? Intervalo de geração, se a gente pegar aí catálogo de touro, agora que teve a mudança da base em abril, a gente vê vários postes centrais aí, com tourinho que ainda nem está comercializando sêmen, mas já está lá prontinho para o primeiro sêmen dele que sair já vai ser utilizado. Tourinho de 10, 11 meses, aí ele vai ter o primeiro filho ali com 20 meses de idade, intervalo de geração bem mais curto, né? Só para lembrar um pouquinho dessa parte. Acho que você ia falar alguma coisa, Jennifer? Você falou bem aí um pouquinho da seleção genômica. Você pode conceituar para a gente o que é essa seleção? Tá, assim, a seleção genômica nada mais é com a avaliação genética com auxílio da genômica, tá? Então, todos os dados, tudo que foi coletado de dados, se a gente vamos falar da raça holandesa do CDCB, que é o Conselho de Gado de Leite lá nos Estados Unidos, que é onde fazem as provas do touro, que fazem as provas das fêmeas, tudo que foi coletado de dados fenotípicos entra para a conta da seleção genômica também. Os parentes, os valores dos parentes também entram. Se tiver filha, também entra. O que eu estou fazendo a mais? É acrescentar o DNA do animal. Então, uma coisa que eu não tinha jamais, tá? Eu estou pegando, coleto uma amostra, mando extrair o DNA, né, dentro do laboratório especializado, pegou esse DNA, faz a leitura dos marcadores moleculares, sai um resultado. Então, é uma avaliação genética com auxílio da genômica. Tá? Assim, existem os conceitos, os conceitos não é bom assim, a gente ficar falando muito, que fica difícil de ficar na cabeça, né? Mas eu tentei explicar de uma maneira mais fácil, mas nada mais é que o nome dado à parte da ciência que que estuda a utilização da sequência de DNA em mapas genéticos. Seria isso. Sim, sim. E para um produtor numa propriedade, como que ele pode estar fazendo o uso da genômica em si? Teve uma pessoa que até comentou aqui, a Fazenda Goiaba comentou um pouquinho, que é interessante ver essa questão na prática. Então, como que ela pode estar funcionando na prática? Então, a gente começa lá atrás a ver isso logo na prática. Voltando e já respondendo a sua pergunta, voltando um pouco lá nos modelos, né, no modelo tradicional e no modelo atual de seleção, tá, já colocando isso em prática. A gente lembra do teste de progênie, né, que é aquela metodologia que avalia os touros pelo desempenho produtivo de suas filhas, certo? É importante? Muito importante. Muito importante, só que é demorado. É muito demorado. Por que é demorado? Hoje eu tenho ali, exemplo, vou falar só números, mas a central tem 25 touros no teste de progênie. Vão provar 4, 5, 3. O custo de todos os outros touros vai ter que ser diluído para a venda de sêmen desses aí pagarem. E como que funciona esse teste de progênie?
Você precisa selecionar os pais, os touros, selecionou esses touros, passa por alguns testes até a coleta de sêmen. Coletou o sêmen, você precisa distribuí-los. Então, quanto mais fazendas em lugares diferentes, com ambientes diferentes tiverem, melhor é, mais confiança vai dar para as filhas daquele touro. Aí o produtor recebe o sêmen. Usou no animal, inseminou. Depois disso, 9 meses vai parir a filha desse touro, né? Que eu quero avaliar. Então, já logo de cara, 9 meses. Eu preciso criar essa fêmea. Tá? Se eu criar ela muito bem, vamos colocar aí que ela vai ser inseminada com 14 meses, 15 meses. 15 meses. E aí vai inseminar de novo, só que eu quero avaliar essa filha. Então ela tem mais 9 meses para parir. Na hora que ela pariu, 24 meses para me começar a avaliar as filhas desse touro. Lembra da definição do teste de progênie que eu falei lá atrás, né? Que avalia os touros pelo desempenho produtivo de suas filhas. E aí ela vai encerrar a lactação depois de 9 meses. Então nós estamos falando aí de 30 e tantos meses para eu começar a ter dados desse touro. Só que esse touro começou a produzir sêmen com 1 ano e meio, 2 anos, não sei. Então olha o tempo que gasta no teste de progênie. E para chegar lá na frente nem todos serem provados, logicamente que não vai provar todos. Ou uma grande maioria não vai ser provado. Aí quando eu entro já com o exemplo prático da genômica, um bezerrinho com 1 dia de vida. Coletou a amostra, mandou fazer a avaliação. Eu tenho um resultado ali depois de 45, 60 dias. Então eu já faço o filtro lá atrás, dos quais que são os meus touros superiores. E não preciso gastar dinheiro, um alto custo que é o teste de progênie. Tá? Isso, a gente fala assim, da raça Girolando, no Brasil, que a gente tem muito, né? Já existe avaliação genômica para o Girolando, Clarified Girolando. A associação impôs isso como a avaliação genômica como um dos itens para o touro entrar, para ser aprovado no pré-teste. Tá? Então a Girolando já evoluiu nisso do ano de 2019 para cá. Antes não tinha, depois que teve, isso já é fator de corte. Ou seja, quantos touros que está ficando lá para trás que o produtor não vai precisar ficar gastando dinheiro para chegar lá na frente e ele não ser provado. Tá? Isso nos touros. Aí tem os exemplos práticos das fêmeas, que é o que eu voltei lá atrás. Aí eu volto um pouquinho mais atrás para continuar esse papo. Vocês aí têm, você, Jéssica, dentro da empresa Júnior aí, já viu alguns dados de quanto que fica hoje para criar uma bezerra? Do momento que ela nasceu até ela dar o seu primeiro litro de leite, que é quando ela começa a se pagar. Concorda que do momento que ela nasceu até ela começar a produzir, ela só teve custo para você, para o fazendeiro? Sim. Só custo. Você tem algum dado, alguém pode ou responder aí, mandar um comentário de quanto custa isso mais ou menos? É variável, tem fazenda que vai gastar mais, tem fazenda que vai gastar menos, mas o custo é alto. Tá? O custo é bem alto. Um segundo ponto, nas fazendas que a gente anda aí, a maioria recria inchada, que a gente fala. Lotado de bezerro e bezerra, um percentual bem alto, o percentual de vaca em lactação bem menor. Essas vacas em lactação têm que pagar comida para aquele restante todo dos animais. E aí, se esse produtor, a gente usa a expressão meter o pé na FIV, fazer FIV em cima de FIV, só vai aumentar os animais jovens e não vai ter espaço para aumentar as vacas em lactação. Aí é motivo de preocupação. É muita preocupação, porque o custo é alto. E aí na prática, se eu tenho uma ferramenta que me mostra quais são as minhas bezerras superiores, eu já posso tomar decisão com elas lá logo na hora que desmama. Sim. Logo na hora que desmama, eu já posso... Pode falar. Se você tiver que terminar a linha de raciocínio, aí pode terminar. Não, pode falar, depois eu volto, sem problema. Tá. É porque o pessoal respondeu aqui, a Fazenda Goiaba e a Fernanda, eles comentaram que é em torno de
de 3 a 4 mil reais para se ter uma bezerra. Era o que eu esperava de resposta, tá? É bem isso mesmo. A gente fala aí até de 2.800, dependendo do sistema, até 4.500. Mas muito boa, muita boa colocação aí dos dois ouvintes. Então, de 3 a 4 mil, se eu tenho hoje 10 fêmeas, 40 mil, 20, 80, 30, 120. Só que eu tenho espaço de reposição só para 10, eu tenho 30. Eu preciso gastar 120 mil para depois ela parir e não me retornar, eu ter que vender ela lá na frente ou descartar ela por algum motivo. Se eu posso já tomar essa decisão lá anteriormente e criar melhor ainda só as minhas 10 superiores. Então isso tem que entrar na cabeça do produtor. Eu não preciso criar todas as minhas fêmeas. Pega tudo aquilo que a gente falou no começo, né? Eu vou fazer só isso, mas se eu não tenho uma sanidade boa, se eu não tenho uma nutrição boa, não, isso é um complemento. O cara tem uma nutrição boa, tem uma sanidade boa. E aí se tem a genética para poder escolher, a reprodução está indo bem, essa fazenda já toma decisão lá no começo, e aí a parte econômica, aí a gente fala, se enxergar como investimento, é muito bom, é muito bom, muito bom. Sim. E falando nisso aí, você falou várias vezes aí das características, né, que a gente tem que escolher algumas características nessa fêmea para que ela seja superior à mãe dela, aos pais, né? No caso. Quais são as características que numa propriedade de leite, assim, às vezes a gente pode estar olhando mais em termos de uma propriedade pequena, como que o produtor faz essa avaliação para não ter que errar e descartar ela lá na frente? Boa explanação sua, Jennifer. Isso aí eu sempre pergunto eu devolvo essa pergunta pro produtor, tá? Qual animal que você quer ordenhar daqui a 2 anos e meio, Jennifer? É o que você vai escolher hoje. É o que você vai selecionar hoje. Ah, eu quero um animal produtivo, que seja longevo e que tenha boa reprodução. Beleza, você tem uma prova de touro lá com dezenas de características. Você vai nessas características. Você vai diretamente nessas características. Ah, eu quero animais longevos. A gente tem vida produtiva. É um animal que vai durar mais no rebanho produzindo leite. Tá? Eu quero animais maiores produtores de sólidos. Tem lá quantidade de proteína no leite, quantidade de gordura no leite. Eu seleciono para isso. Ah, eu quero animais que vão ter uma reprodução muito boa. Lembrando que a reprodução, tudo que a gente está falando não anda sozinho, né? Depende do manejo, depende de tudo. Mas a gente chama de herdabilidade, que é o que a genética influencia nessa característica, você tem que escolher isso aí. Então, eu quero animal que vai emprenhar, que eu não vou passar aperto com ele em reprodução. Tem uma característica que chama DPR, taxa de prenhez das filhas, tem taxa de concepção das novilhas. Eu gosto de animais, não me preocupo com leite, não me preocupo com outras coisas, eu quero animais bonitos. Tem as características para tipo, composto de uva, PTA tipo final. Então, o que eu quero é o que eu vou ordenhar daqui 2 anos e meio. Só que tem que ter foco. Eu não posso hoje querer animais produtivos e longevos. E daqui a 6 meses eu mudar. Não, hoje eu quero animal com melhores para pernas e pés, garupa não sei o quê. É foco. Se não tiver foco, vai se perder no meio do caminho. A genética tem que ter foco. É isso que eu quero? É isso que eu vou buscar? Então, beleza. É isso que você vai escolher. E aí sim você vai ordenhar daqui a 2 anos e meio os animais que você está fazendo seleção hoje. Exemplo de girolando. Tá? A gente tem hoje, no Clarified Girolando, a avaliação genômica para o girolando, característica de produção de leite. Idade do primeiro parto e intervalo entre partos. A partir do momento que eu faço a seleção para produzir mais leite, emprenhar mais cedo e diminuir meu intervalo entre partos, com a confiança bem mais alta, eu tenho que usar essa ferramenta, não tem jeito. Aí foi a Fazenda Goiaba que você falou aí. Fazenda Goiaba e teve você falou o nome de uma
de uma moça também, parece, que falou aí 3 a 4 mil. Fernanda, então, eles já vão escolher, pega lá suas fêmeas jovens, fez a avaliação genômica, ali eles já vão saber quais que vão ser superiores. Os resultados vêm em PTA, que é a habilidade prevista de transmissão, né? Então o que ela vai passar para suas progênies, e aí a seleção. A gente vai ter mais características para o girolando, tá? Mas a gente falou de 3 características muito importantes: reprodução e produção. Então, a sua pergunta, quem vai responder é o produtor. Qual o nosso papel? Ajudar nessa decisão. E não fazer ele esquecer do foco. O que a gente pega no campo, Jennifer? O produtor quer melhorar as pernas, o Uber, a garupa, composto de corpo, leite, prenhez, DPR, vida produtiva e aquele monte de coisa. Consegue lentamente. Não consegue tudo de uma vez. Quando ele pega ali 3, 4 características que realmente é o foco, porque quando ele quer isso tudo, ele ainda não sabe direito. Ah, mas então não dá para selecionar tudo? Dá. Existem os índices prontos. Existem alguns índices econômicos prontos, que são índices estudados lá nos Estados Unidos. Aí tem o mérito líquido, para produtores que buscam animais que vão produzir mais sólidos, gordura e proteína, tem um percentual lá dentro. Aí tem percentual também de reprodução, tem percentual de saúde. O produtor, que é o que a gente sempre fala, no Brasil o produtor vende muito mais por volume de leite. Então o índice que encaixa bem, mérito fluido, que ele dá mais ênfase em quantidade de leite. Aí o produtor já vai direto nesse índice. Tá? E aí ele está conseguindo melhorar muitas coisas diretamente em cima do índice. Parece que cortou. Não, desculpa, eu achei que tivesse cortado. Tá? Só que aí, Jennifer, para colocar isso em prática, para colocar essa seleção genômica em prática de tudo que a gente vem falando, o produtor tem algumas perguntas que precisa responder na hora que vai fez o plano genético, a gente chama isso de plano genético, o que eu quero lá na frente, quais animais que eu quero ordenhar. Algumas decisões ele tem que tomar. Eu quero esse animal no meu rebanho? Se eu não quero, depois na hora que eu tenho a avaliação, eu já vou vender ou vou descartar, não sei. Mas você vai vender animal ruim para os outros. Não, o meu plano é diferente do seu. O plano de uma pessoa é diferente do outro. Tem cara que busca TPI, que é o índice oficial da raça holandesa, Total Performance Index, e o outro não, o outro está preocupado com produção de leite e DPR só. Então um seleciona TPI e vai vender os animais lá que para ele seriam piores, que vai melhorar o rebanho de outro, porque ele busca de outra coisa, entendeu? Quantas progênies eu quero desse animal? Aí eu já vou começar a decidir se eu vou fazer FIV ou TE ou não. Tá? E com quem eu vou acasalar esse animal? Antes a gente acasalava pelo olho, ainda tem isso, né? A gente acasalar pelo olho. Essa tem a perna assim, eu vou acasalar com o outro. Hoje não, você pega um relatório aí com dezenas de características, passa para a central já tem um programa em cima do seu plano genético, já faz o cruzamento ali. O produto que vai vir é muito superior do que eu fazendo isso no olho. Isso é fato, não tem jeito. Tá? E aí, quais são as fontes de informações para a gente tomar essas decisões? Aí volta um pouquinho na nossa conversa só para resumir. Eu posso fazer através da performance do pedigree, com a confiança menor, que é a média parental que a gente chama. Tá? Posso fazer com a performance do próprio animal, mas concorda que com a performance do próprio animal eu tenho que esperar ele parir? Senão eu não sei ainda. Através da sua progenie, que aí é mais demorado ainda, que tem que esperar as filhas dela parir. Ou através da seleção genômica, que já chega aí com média de 75%, algumas características 78%. E aí eu já consigo tomar essa decisão com o animal recém-nascido, não porque o teste demora alguns dias para ser pronto, mas vamos colocar aí animal desmamado. Tá? Então eu tomei aquelas 3 decisões e depois eu vou selecionar através das fontes de informação que eu tenho. Só lembrando,
Ah, mas eu não preciso fazer avaliação genômica se eu já estiver fazendo em cima da performance do pedigree. E se eu tiver irmãs inteiras? Duas, três, quatro fêmeas da mesma mãe, através da média parental, né, através do pedigree, elas têm o mesmo valor. Se eu pego o valor da mãe e do pai, e quando você pega na avaliação genômica, é muito legal. Você vê que elas são diferentes. E assim, não é surpresa. Eu sou muito diferente da minha irmã. Você tem irmão ou irmã, gente? Tem. Tem. É muito parecido? Na aparência, eles falam que a gente é praticamente gêmeos. Pelo menos a minha irmã confunde demais comigo. Só que tem 4 anos de diferença. Mas só na aparência que parece ou não? Só na aparência. Isso aí. Exato. Hoje a genômica mostra pra mim. Eu tenho 4 bezerrinhas, 10 bezerrinhas de FIV ali, filha do mesmo pai e da mesma mãe. Você vai lá pegar os resultados, uma herdou característica de produção, outra de reprodução, outra de não sei o quê, e aí é o que o cara vai querer. Antes a gente escolhia essas aí, por, essa aqui é mais pintada, eu gosto dessa aqui, essa aqui é mais preta, eu vou selecionar essa aqui. Ah, não, aquela ali tem um formato não sei o que na cabeça, sei lá, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Vou selecionar essa aqui, porque são todas iguais, a média parental não me ajuda. E aí com a avaliação genômica eu já direciono quais são as minhas, as quais que vai ficar para mim, as quais que eu vou vender, tá? Sim. E você comentou bem aí na questão do produtor ter foco, né? Porque são vários índices que você tem que estar avaliando e também tem várias características. Por exemplo, se ele quiser escolher todas, aí vai ser um processo bem lento. E para isso, tem algumas ferramentas que a gente tem que estar usando para ter essa tomada de decisão. O controle zootécnico hoje, que é o que pega, né, em muita fazenda, tem gente que faz, tem gente que não faz. Ah, isso aqui não, às vezes não vai me dar um retorno bom. Ele influencia na genética, no melhoramento, nesse processo das É, anotações? assim, sem o fenótipo que a gente fala, né, não existia genótipo. Se não tivesse anotações lá atrás, começado a mensurar, a gente não conseguia fazer os marcadores, a gente não conseguiria saber nada. Então, a coleta de dados é muito importante. Assim, no Brasil um pouco falha ainda. A gente que está no campo, você acabou de falar aí, alguns produtores anotam, outros não anotam. Tá? No Brasil muito falho, vem melhorando. Mas se a gente pegar a base aí do CDCB, que é onde vem as provas das fêmeas e dos touros, lá tem 3,5 milhões de genótipos, não sei quantos milhões de fenótipos. Tá? Então, sem anotação não existia nada. Isso é o básico do negócio. Uma fazenda que não anota, ela não sabe o que ela é. Isso é verdade. Até filho. No Clarified, né, na avaliação genômica que a gente faz do holandês, ela te fala quem é o pai e quem é a mãe, se a mãe foi avaliada, né? E quem é o pai de disseminação geralmente pega, porque todos já foram. E aí é legal de vez em quando você discutir com os produtores, mas essa aí não é filha desse, não. É o nosso erro de anotação. E acontece, vai acontecer. Só que anotações com qualidade, é o que as associações fazem. Coleta de dados. Isso nunca pode acabar. Quantos mais dados coletados a gente tiver, maior a confiança das informações genômicas e mais características a gente vai ter. Tá? Pegando já a sua pergunta, a gente estava falando um pouquinho mais atrás também. E aí, Jéssica, as decisões lá, eu tenho 3 decisões e tenho algumas fontes de informação. O que eu posso fazer? Vamos pegar, olha o que eu consigo usar uma avaliação genômica. Eu consigo separar minhas doadoras sem ela parir. Então, a confiança alta, bezerrinha entrou em idade reprodutiva, já é minha doadora. Não preciso esperar ela parir. Ah, mas eu não faço nem FIV nem TE. Semi-sexado quase todo mundo usa. Quase toda fazenda usa. Eu preciso usar semi-sexado em todas as minhas fêmeas jovens? Por que eu não garanto que as minhas melhores fêmeas vão parir fêmea? E aí eu destino para 50% melhor, para 40% melhor.
Tá? Então, separei 10% para doadora, 40% para semi-sexado, e isso eu já vou fazer intensidade de seleção, que eu estou separando meus melhores animais, tá? E ainda vou fazer com que minha recria não fique inchada. Vai diminuir meu custo lá de produção. E o fundo, 50%, 30%, aí depende do produtor, pode usar sêmen convencional, já está virando realidade o uso de sêmen de corte em animais leiteiros. Tá? A vaca está lá, ela ainda está se pagando, ela está dando lucro pro produtor, só que eu não quero a genética dela para frente, eu uso corte. E agrego valor na minha filha, nasceu macho, nasceu fêmea. Tá? E isso não é realidade só de criador de holandês, não. Hoje mesmo eu estava atendendo um produtor por telefone, pelo Webex, criador de girolando, já pensando nisso. E ele falou para mim o seguinte, 40% das minhas piores fêmeas vai receber sexado. Eu já estou lotado de bezerra, meu barracão já está cheio. Macho demora muito a vender. Eu fico criando minhas fêmeas todas para me vender lá na frente. Então ele já decidiu, 40% vai usar sêmen de corte. E aí isso vai variar, né, de fazendas para fazendas. Tá? Então, olha uma ferramenta com tanto de característica, o tanto de decisão que dá para tomar com ela. Sim. E você falando um pouquinho aí sobre isso, o João Inácio aqui mandou uma questão para a gente, para você, né? Diante das margens estreitas de rentabilidade do setor leiteiro, como é possível exemplificar de forma fácil e direta as vantagens econômicas da seleção de fêmeas? Eu acho que boa pergunta, eu acho que eu já respondi ela durante quase o nosso bate-papo inteiro, né? Que é o que eu bato muito na tecla. Nosso custo de produção é muito alto, então eu não preciso, tá? Desde que os outros fatores vão bem, né? Criar todas as fêmeas. Então, se eu investir aí R$ 180 e deixar de gastar R$ 4.000 para chegar lá, minha fêmea não produzir o que eu preciso, já começa a responder. Dados que a gente vê por aí. Uma fêmea, para se pagar, ela vai se pagar no finalzinho da segunda lactação. Então, a primeira e a segunda lactação é o que está sobrando o leite dela ali que vai se pagar, né? Porque não é só a venda do leite, é só o que sobra. Então, ela precisa ficar, no mínimo, vai variar, mas colocando dados só para a gente ficar pensando. 2 lactações para começar a se pagar. E a gente não tem mania de descartar a vaca terceiro parto, talvez? É a vaca que já se pagou e está pagando a conta das outras. Aí eu vou e vendo elas. Descarto por algum motivo. Uber, sei lá, mastite. E essa vaca aí, se eu descartar ela lá ou ela morrer, ela só me deu prejuízo. Na verdade, ela se pagou se ela chegar no segundo parto. Mas se eu descartar uma fêmea no início de lactação do segundo, ou que acabou o primeiro parto, essa vaca só me deu prejuízo. Tá aí onde entra economicamente a seleção de fêmeas. Então, eu selecionar minhas melhores fêmeas, fazer intensidade de seleção, tá? Destinar as melhores para parir fêmea. Tá ouvindo? Tá dando pra ouvir. Ah, tá. E não precisar criar todas. Já vender logo todas as bezerrinhas. Sim. Mudando um pouquinho aqui, porque a gente falta 10 minutos para estar acabando. Já? A gente tem... Parece que a gente acabou de começar. Não, eu achei que tinha uns 25 minutos ainda de negócio, só faltam 10, beleza. Faltam 2, tá quase lá. A gente sabe que tem várias raças hoje para leite no Brasil. Algum produtor tem preferência por outras gostam um pouquinho de outra. Isso varia um pouco. Quais são as raças que possuem avaliação genômica hoje, que tem uma avaliação genômica em cima delas, aqui no Brasil? Legal. Praticamente todas as raças leiteiras, tá? Algumas com muito mais características, outras com menos características. Holandês, Jersey, parte suíço diminuiu bastante, mas tem avaliação. Girolando é legal, porque do holandês a gente pega os dados lá de fora, né? O holandês, como tem muito lá fora, a gente escolhe prova de touros, vem as provas lá de fora, mas o girolando precisou fazer a dele aqui no Brasil. E já fez. Já tem aí
8.000 fêmeas avaliadas. Então, está incorporando o banco de dados com algumas características de importância econômica, foi o que a gente falou. Então, hoje, um criador de girolando já consegue selecionar seus animais por reprodução e por produção. Então, girolando, holandês, Jersey, parto suíço, essas raças já tem. A gente estava falando da coleta de dados, só para falta pouco tempo, a gente não deixar de falar esse assunto, tá, Jennifer? Novas características. Os americanos já estão preocupados há muito tempo com saúde. A gente já tem hoje marcador, a gente já tem característica de ovário cístico, parto gemelar, hipocalcemia, deslocamento de abomaso, metrite. Imagina eu conseguir selecionar meus animais mais saudáveis e produtivos. E aí, entra na pergunta do cara, eu consigo selecionar minhas fêmeas desse jeito. Eu vou selecionar minhas fêmeas que são menos propensas a ter doenças. Sim. E é um ganho muito, né? Porque vai trazer uma melhora, assim, bem a mais, que vai minimizar vários custos aí que o produtor pode estar enfrentando na propriedade dele em si. Exatamente, custos com antibiótico, descarte de leite. Tem um marcador agora que é direto para mastite. Eu posso selecionar SCS, mas tem um que é direto para mastite. Animais menos propensos a ter mastite. Quanto que custa hoje uma mastite para uma fazenda? É caro, o tratamento, descarte de leite e tudo mais. Tá? Então eu seleciono o pai e a mãe dos meus animais com a menor probabilidade a doenças, e várias doenças. As últimas que saíram agora, doenças respiratórias de vacas, doenças respiratórias de bezerra já tinha desde o ano passado. Diarreia. Sim. Então, a gente começou o papo falando disso e a gente vai terminar. A genética nunca para. É cada hora surgindo novos desafios, aumentando a confiança e buscando mais características. Tá? Eu te interrompi, desculpa. É só para me concluir. Não, se tiver que concluir com mais alguma coisa, porque Não, vai dar para era isso. agora. Tá, Pessoal, entendi. se alguém tiver pergunta para estar mandando, alguma dúvida, aí a gente usa esse tempinho aqui para tá respondendo, se o Diego não tiver mais alguma questão para estar abordando. Não, a gente acho que deu para falar desde lá dos primórdios até agora o que a gente tem de melhoramento genético, né? Então, deu para ter uma noção para onde que a bovinocultura de leite está indo. E a ferramenta está aí, disponível para qualquer produtor, seja ele pequeno ou grande. A ferramenta, democratização da genética, foi a Genômica fez lá atrás. Democratizou a genética, que ficava na mão de centrais, de os maiores criadores, hoje qualquer um tem acesso. A Fernanda não sei se A Fernanda manda uma pergunta aqui para você. Diego, na prática, fazendas que fazem seleção genômica de fêmeas aumentam na média enquanto a produção. E o que isso representa do ponto de vista econômico? Depende. Se o foco da fazenda for em produção e ele estiver buscando produção, tá? Vai aumentar muito. Só que a gente não sabe o valor real. A genética a gente não consegue saber o valor real. A gente tem uma estimativa lá da frente. A PTA é isso. É uma interpretação rápida. Eu tenho uma fêmea ali de 1.000 quilos de leite e uma 0. Tá? Eu vou selecionar a de 1.000 e vou vender a de 0. O que eu estou fazendo? O que é essa minha seleção? Isso quer dizer que, em média, as filhas desse animal 1.000 irão produzir 1.000 quilos de leite a mais com relação ao animal 0, que é o animal que eu vendi, por lactação. Em média, suas filhas. É assim que a gente interpreta, tá? Agora, falar, vai produzir 12.000 quilos de leite, 11.000 quilos de leite, não, a gente não consegue falar isso.
a gente tem a estimativa, a PTA, de qual que é a diferença de um animal para o outro. Genética é comparação, né? A gente compara isso. Jennifer, eu não sei se tiver mais perguntas aí ou chegar mais perguntas depois, pode me enviar, tá? A gente responde direto para a pessoa, sei lá se precisar fazer um vídeo respondendo. Não vamos deixar dúvida não nesse bate-papo. Sim. Eu acho que o tempo agora, pelo que você falou, 5 minutos, deve estar no finalzinho. Tá até chegando em 58 minutos aqui. Quem tiver alguma outra pergunta para estar enviando e não conseguir enviar aqui, pode estar nos enviando no nosso chat, que eu repasso para Diego e ele vai estar respondendo para vocês. Ou a gente responde no privado, ou a gente deixa no nosso story. Tem um caso pessoal aqui, te parabenizando, Diego, Obrigado. pelo bate-papo. Foi excelente. Em nome da empresa também, eu agradeço a sua participação. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Agradeço ao pessoal que está aqui conosco, que está nos acompanhando e assistindo. E quem quiser estar nos acompanhando ainda mais, a gente vai estar fazendo algumas lives ainda até o dia 20. É só ativar a notificação da nossa página, que vai estar seguindo a gente e ver todas as pessoas que vão estar aqui conosco ainda. Isso aí, em nome das OETs também, tá, Jennifer? A gente tem que agradecer aí vocês pela oportunidade desse bate-papo. Qualquer coisa que precisar ir para frente também, os produtores, pode, meu Instagram tá aí, pode mandar, quiser saber mais de avaliação genômica, quiser fazer avaliação genômica, a gente está aí para isso. Tá? Agradecer mais uma vez você pela oportunidade, pelo bate-papo e todo mundo aí que ficou até o final. Isso, eu que agradeço a participação. E no mais é isso mesmo, pessoal. Obrigada, a gente vai encerrando por aqui. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.